Bate-papo com o CEO. Hoje a gente vai falar de gratidão, de alta performance, de superação e tecnologia. Tudo isso junto e misturado. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. Eu tô aqui, tô até desconfortável no meio de duas feras. Tô com o Adriano Lima, que é um executivo, é fundador da People Tech. E tô aqui com o Márcio Rodrigues, CEO da Avaya. A gente vai bater um papo, como você sabe, você é de casa, super descontraído, onde você vai poder estar aqui comigo do lado de dentro, aproveitando um pouquinho dessa experiência incrível desses dois profissionais gigantes. Primeiro, gratidão a vocês. Eu sei o quanto a agenda de um CEO, quanto sua agenda. O Adriano é empresário, é coach, faz de tudo, é complicada. Gratidão pelo convite, por eu estar aqui. E a primeira pergunta, como é que vocês dois se conheceram? Boa. E eu tô vendo aqui uma amizade muito bonita entre os dois, uma cumplicidade. Vocês podem falar um pouquinho como que foi? Primeiramente, é uma honra estar aqui, contigo e com o Márcio e com seus ouvintes. A gente se conheceu num projeto em que eu representava a DASA, o Márcio representando a Avaya, e a gente tem um desafio enorme de problema de atendimento e de eficiência. Então, as empresas até estavam rediscutindo bastante aquele contrato comercial. Então, esse começo desse namoro nem foi assim muito amigável, foi tenso, Jura? cheio de expectativa, de cobrança, e prevaleceu ali muita transparência dos dois lados, muita abertura de escutar e de querer melhorar a cada um a sua empresa, mas entendendo e respeitando um lado do outro. E aí foi uma jornada, um caminho. Olhar hoje e ver essa amizade, essa cumplicidade é talvez a ponta aqui da chegada, mas essa jornada foi construída com muito respeito, muita confiança e cumplicidade de um também ajudar o outro. E aí não existia mais uma relação cliente-fornecedor, mas de duas pessoas que representavam tantas outras pessoas para que essas empresas pudessem ser bem-sucedidas. Então hoje eu que sou grato de poder estar aqui com o grupo da People Tech, com você, Thaís, na casa do Márcio, e a gente foi recebido assim, a gente não tem nem palavras para falar, e agradecer a todo o time. O que já me chamou a atenção é que a gente chegou aqui um grupo de executivos, de profissionais, e o Márcio estava lá na porta, recepcionando um a um, pegando na mão de todo mundo, e a gente já sentiu uma energia diferente. E ele começou fazendo uma apresentação. E nessa apresentação, uma das primeiras coisas que ele mostrou foi o comportamento de gratidão dele pelos pais. Ele honrou os pais numa apresentação corporativa. E ele contou um pouco da história dele. Você poderia repetir qual que é a sua história, a sua origem? Claro. Como que foi sua educação? O que seus pais fizeram? E como que você chegou até aqui, Márcio? Claro. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, esse bate-papo, essa tarde, meia tarde aí, maravilhosa com vocês. Para mim é uma honra recebê-los aqui. De novo, acho que você começou pela história dos seus pais. Eu tenho que considerar isso, porque senão eu não estaria aqui, por vários motivos, Seja pelo tempo de trabalho e preocupação que meu pai teve com os filhos, seja pela minha mãe por cuidar dos filhos e permitir que meu pai tivesse o tempo dele de trabalho. Mas a grande preocupação deles nunca foi só imediata, foi sempre olhando para frente, foi sempre prover alguma maneira e forma que os filhos cumprissem com os estudos, que entendessem o sentido da vida, mas acima de tudo olhando o respeito às pessoas. Então isso tudo foi a base que eu tive para seguir a minha vida. Eu usei um jargão ali que eu entro e saio de qualquer lugar que me colocarem. E isso eu entendo e eu levo isso para os meus pais. Eu não estou aqui só por mérito meu, eu também tenho que olhar a minha equipe. Eu sempre trabalhei com pessoas brilhantes. Também tive um aprendizado enorme com pessoas com quem eu também não me identifiquei, mas que sempre falaram, essa é uma forma que eu não entendo que poderia me ajudar, mas que me leva para frente. Tudo isso são análises que eu faço hoje, diariamente. Naquele momento era de tempos em tempos. Então acho que você tem que trazer isso para o seu dia a dia e fazer esse refresh para que você tenha buscar o seu melhor. E hoje você é um executivo de alta performance. Os resultados do seu último ano são inquestionáveis e incríveis. A que se deve a isso? O que você tem de especial e como que você desenvolveu? Bom, o primeiro ponto que eu sempre considerei nesse cenário foi ter pessoas na minha equipe que tivessem condições ou que conhecem muito mais algumas informações, alguns cenários do que eu.
Então, se você está formado de pessoas que conhecem e têm potenciais maiores que você, mas que acreditam no seu objetivo. O segundo foi ter uma leitura do cenário e me planejar para esse cenário, né? E claramente aplicar os recursos aonde eles se desenvolvem, eu tenho capacidades melhores de entrega. A cada ano, de tempos em tempos, eu tenho como papel, de novo, remapear e fazer essa recolocação. Eu falei para vocês que eu acredito sim no talento, acho que o talento é algo que vai despontar e a gente tem que prestar atenção nisso, temos que valorizar, temos que promover, mas o resultado do grupo somado ele é sempre muito maior do que o individual. Perfeito. Posso dar uma contribuição nisso? Eu ia até te perguntar também, Adriano, o que o profissional hoje, que competência ele precisa ter para ele ter alta performance? Uma competência que a gente tem falado bastante é a agilidade. Então, tudo muda, tudo se reinventa. E agilidade eu aprendi no Vale do Silício 2 anos atrás, algo que era completamente diferente ao que eu acreditava. Eu acreditava que agilidade era sinônimo de velocidade. E aprendi que não é. Agilidade é você mudar de direção sem perder o equilíbrio da forma mais rápida possível a um ponto de chegada. Aí eu fiz uau, principalmente você mudar de direção, e a gente o tempo inteiro é impelido, né, a mudar de direção. A gente viu empreendedores que contaram pra gente a história de que começaram com uma ideia e tiveram que pivotar para outra ideia, né? Mas de forma rápida, ágil, sem perder o equilíbrio, mas sempre olhando para o propósito, o ponto de chegada, que é a direção. Então esta é uma competência que a gente tem valorizado bastante. E lá na Neon, que é a minha principal atribuição hoje, a gente valoriza muito também o talento, Márcio. Mas o talento daquele cara que desenvolve um app maravilhoso, mas a gente tem falado bastante que é o talento que trabalha de forma colaborativa. Perfeito. Porque se não for de forma colaborativa, não vai construir o que é melhor para o cliente da Neon. Então, isso a gente tem batido bastante na tecla. Concordo plenamente com você. E a gente falou muito, até nesses dias que eu tô aqui, que a gente também rodou algumas empresas pela People Tech, das pessoas que já fracassaram, né? Fracasso bem entre aspas. E do quanto o erro, ele pode, na verdade, ser uma grande oportunidade de aprendizagem. Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esse tema. E daí, será que a pessoa já ter fracassado já enriquece o currículo? Bastante. Quando ela consegue aprender com isso. Ser humilde é uma escolha. Agora, ser corajoso para ser humilde é uma sabedoria. Então, ter essa coragem de ser humilde que é importante, porque se não rolar isso, você não vai entender o que você fez, o que você errou e como você aprendeu. E outro dia, uma profissional me perguntou qual tinha sido os projetos que eu mais falhei na vida, Márcio. Pra gente, executivo de alta performance, é uma pergunta difícil. Sim. E eu olhei para ela e falei assim, eu não lembro. Ela falou assim, como não lembro? Você não fracassou? Eu falei, não, fracassei muito, mas eu não lembro dos projetos. Eu lembro de atitudes. E atitudes em que eu fui arrogante, que eu fui vaidoso, que eu fui dono da verdade. Aí que meus erros foram mais relevantes. E justamente em momentos que eu não estava 100% equilibrado comigo, né, com minha essência, com meus valores. E aí esses erros doeram bastante em mim e em outros. Mas, de novo, quando essa dor, ela machuca, mas machuca e ensina, a gente aprende. E provavelmente não vai repetir esses erros. Então, sim, fracassei bastante e hoje me sinto mais maduro, né, para lidar com eles. O que você pensa a respeito? Acho que o Heleno usou uma palavra que para mim é fundamental, é ter a sabedoria de reconhecer esse cenário. É interessante quando você comenta, essa pergunta é uma pergunta difícil de responder, mas eu também concordo que eu não lembro das falhas, mas da minha atitude. E eu sempre procurei olhar, eu tenho isso como hábito, o que é que eu posso fazer diferente, né? Ou o que eu poderia. E além do mais, eu procuro olhar para executivos que são minhas referências e falar o seguinte, o que esse executivo teria feito num momento difícil, ou o que eu aprendi. E essas referências não necessariamente são só referências positivas também. E o grande ponto, e se eu tenho que prover algum conselho para alguém, muitas vezes você precisa ter os seus 5 minutos, colocar a situação à sua frente e fazer essa análise. Isso é muito importante. É fundamental para que você, inclusive, reconheça os seus erros, porque muitas vezes a gente transfere esses erros ou a falha para alguém e ela estava aqui do nosso lado. Então tem que ter essa sabedoria, eu gosto dessa palavra. Perfeito. É nada melhor do que você viver um dia e, de alguma forma, passar limpo aquele dia. Como foi meu dia? O que eu tenho para agradecer? O que eu faria de diferente nesse dia? E o que eu vou começar a construir no dia seguinte. Foi uma honra estar aqui com vocês. Agradeço. #gratidão para os dois. Vocês vibram gratidão. A gente consegue sentir isso pelos poros.
Não é à toa que vocês têm resultados incríveis e estão sentados nessas cadeiras. Então, gratidão e eu te vejo no próximo vídeo.